Olá, bom dia para todos, boa tarde, boa noite, seja lá quando vocês vão ter acesso a essa gravação, a esse vídeo. Nosso projeto Vida Feliz, começando mais uma semana, hoje dia 5 de maio de 2025. Luiz Martins, querido, bom dia para você, bom dia para todos que de alguma maneira vão ter acesso, vão poder ver esse vídeo. Andréia, querida, que bom que está por aí também. Zé Ricardo, Marcelo Nunes, queridão. Espero que esteja melhor aí as coisas com você. Muito bom, gente. Vamos lá, né? Então, como sempre, a nossa proposta de conversar. Conversar não, né? Porque não sou eu que falo aqui. Mas da gente refletir sobre mais um tema que a gente entenda que seja importante. É só pedir um pouquinho de paciência para o pessoal do Instagram, que está no Instagram, porque no começo da transmissão percebo que a minha voz fica meio falhando. Já percebi isso, que acontece no Instagram, uma pena, mas depois melhora. Lourdes Valéria também, que bom, tá por aí. E a nossa ideia de hoje, o tema de hoje, vamos dizer assim, é perseverança para alcançar o sucesso. Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer que as suas coisas funcionem, sejam bem-sucedidas, mas nem sempre nós nos esforçamos o suficiente para alcançar esse sucesso que a gente tanto deseja, não é verdade? Então, eu resolvi falar sobre isso hoje, refletir sobre isso. E esse tema, ele está abordado pela Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, para quem ainda não conhece, né? A mensagem é a penúltima do livro, a de número 199. Bom dia, meu amorzão. A mensagem número 199 que trata dessa questão da perseverança em relação ao que a gente quer alcançar. Tereza, querida, que bom que você está por aí. Então vamos lá, olha o que a Joana de Ângeles fala em relação a esse tema. Nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. O que os outros conseguem através do trabalho, obterás também, se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida por onde os outros a estão concluindo. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso sempre ensina o modo como não devem fazer as coisas. Insiste no teu serviço com otimismo e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhaste. Opa, Cecília, Rosa, querida, Marta, minha cunhada também está por aí, que bom, muito bom dia para vocês, Verônica, Lucas, Vitor. Então, bem interessante que ela está trazendo aqui para a nossa reflexão, né? Chamando de cara a atenção para o perigo que é o pessimismo. O pessimismo que é um fator que muitas vezes emperra o processo de conquista de algo. Quando nós estamos num estado pessimista, nós consequentemente travamos esse nosso processo de obtenção de algo que às vezes a gente almeja. Ah, mas eu não vou conseguir, não, acho que isso não vai dar, né? Então, o estado pessimista, ele leva muitas vezes as pessoas a deixar de lutar por aquilo que elas querem, porque colocam uma série de entraves, uma série de dificuldades dentro do processo, né? Então, ela chama a atenção que é fundamental que para que nós cheguemos no estágio que às vezes a gente vê que outras pessoas já estão, é fundamental que nós tenhamos paciência e perseverança, né? Porque não raro a gente acha que
aquelas pessoas que são bem-sucedidas ou que alcançaram um estágio que nós gostaríamos em algum momento de também estar ali, foi fruto de muito trabalho, foi fruto de muita paciência, de muita persistência. A gente muitas vezes não consegue dimensionar o quanto de esforço foi empregado por aquelas pessoas para que elas estejam hoje naquele patamar. E claro, nós queremos chegar naquela condição sem fazer o esforço que muitas vezes é necessário ser feito. E ela chama a atenção para a paciência e para a perseverança, porque ainda tem isso. Diante das primeiras dificuldades, a gente desiste. A gente coloca uma série de empecilhos que acabam fazendo com que a gente desista no meio da jornada, no meio da caminhada. Larissa, queridona, Maíse Francis também, que bom. Isso é muito comum para muita gente. Diante dos primeiros entraves, diante das primeiras dificuldades, as pessoas desistem. Querem chegar naquele estágio, mas sem fazer o esforço que muitas vezes é necessário, sem dúvida nenhuma. Então, às vezes são necessárias inúmeras tentativas até que a gente consiga alcançar aquele estágio, aquele nível que a gente tanto deseja. Um dia desse, uma palestra, não sei se eu já falei aqui, mas citaram o exemplo do Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica. Então, foram milhares de tentativas que ele teve, até chegar a uma lâmpada que permanecesse um tempo considerável acesa. Se ele tivesse desistido logo nas primeiras tentativas, certamente outra pessoa haveria de inventar, Mas é um pequeno exemplo do quão é importante que nós sempre nos lembremos da importância de perseverar. E ela também fala uma coisa bem interessante aqui, que mesmo que no processo de tentativa, nesse nosso processo com toda a paciência, nós perseverarmos em alcançar aquilo que a gente quer, o fracasso muitas vezes vai fazer parte. Mas ela lembra que o fracasso ele pode sim também servir para nós, para nos ensinar o como não fazer. Isso é interessante. Michele Pereira está aí por aí também. Ou seja, o fracasso ele precisa ser identificado como, opa, esse caminho que eu resolvi fazer não é o adequado. Então o Marcelo está falando aqui, muitas das vezes precisamos mudar a rota. Exatamente, Marcelo, fazendo um caminho mais longo para chegar ao mesmo ponto, que outros chegam mais rápido, mas que a gente vai chegar lá também. É exatamente isso. Porque a estratégia que nós vamos estabelecer para o alcance daquele patamar, muito provavelmente vai ser diferente daquele outro que talvez, como o Marcelo falou aqui, alcançou de forma mais rápida. Mas cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós tem uma maneira própria de traçar os nossos caminhos. Então, quando ela fala que o fracasso deve servir também para isso, não para que nós desistamos, mas, poxa, não deu certo? Como é que eu posso fazer para que alcance aqui o objetivo que eu estou querendo? Então, isso é uma coisa interessante que ela chama a atenção aqui. E ela finaliza dizendo que insistir no serviço com otimismo. Nós começamos falando de pessimismo, ela começa falando de pessimismo e finaliza com otimismo. Por quê? Poxa, se aquilo que eu entendo que eu quero alcançar é uma coisa que vai me fazer bem, então eu não posso, diante das dificuldades naturais que vão surgir, porque nada é fácil nessa vida, nada que seja nobre, nada que vai nos fazer vai nos trazer grandes benefícios, será conquistado de forma tranquila. Para tudo na vida, para absolutamente tudo na vida, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, seja dentro da família, entre relações entre as pessoas, nada é tranquilo.
difícil algo que não vai exigir de nós muito esforço, muito trabalho para alcançar aquele estágio que a gente tanto quer. Então ela sugere que nós insistamos no serviço com otimismo e ter paciência, né, nesse processo. Agora, é importante também que nós tenhamos a sensibilidade de perceber que aquele caminho que nós estamos querendo alcançar talvez não seja o ideal para nós, né? Então, ter a humildade de reconhecer que aquela estratégia, como o Marcelo falou ainda há pouco aqui, a humildade de reconhecer que aquela estratégia que nós escolhemos realizar para alcançar aquele objetivo não está sendo a ideal. Então, darmos um passo para trás, pensar com carinho e falar, não, peraí, eu vou por outro modo, porque esse aqui não está dando certo. Mas é verdade, André está falando que é uma ilusão no sucesso instantâneo nos tempos atuais. Perfeito, André, é isso aí mesmo. As pessoas acham que basta estalar o dedo e a gente consegue tudo. E praticamente todas as coisas necessitam de esforço, e algumas delas de um esforço muito contínuo, perseverante. Mas, infelizmente, algumas pessoas desistem logo, porque se elas não conseguem alcançar aquilo que elas tanto querem, elas acabam desistindo antes de... Enfim, nas primeiras... Tem até uma figurinha que uma vez eu vi, que é o cara que está cavando, está dentro de um buraco assim, cavando, cavou um tempão. Aí na figura aparece o pote de ouro bem aqui, a alguns centímetros. Aí ele, não, já estou cansado de cavar, não vou encontrar nada mesmo, e ele sai, né? Então essa é a reflexão de hoje. As dificuldades, elas acontecem em qualquer campo de ação da nossa vida. Mas daquilo que a gente quer, se realmente é algo nobre, se a gente entende que é uma ação que vai ser produtiva, benéfica para nós e para outras pessoas, vamos seguir tentando sim, com perseverança, né, com otimismo. Isso é fundamental. Jason, queridão, então eu quero agradecer aí a presença de vocês, a todos aqueles que vão ver a nossa transmissão depois. Marta Cruz, minha cunhada, não sei se eu falei o teu nome aí, um beijo, minha querida, e que nós tenhamos uma semana de muita alegria, de muita perseverança naquilo que a gente entende que é o ideal que nós queremos alcançar. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo para vocês, ótima semana, e na segunda-feira que vem estamos aí firmes e fortes. Um grande abraço para todos.